Estou sem forças para estudar. É mais ou menos esse um relato que um amigo aqui no canal do YouTube escreveu. Então estaremos trabalhando com comentário, estarei lendo, a gente estarei comentando em cima dele. Mas antes de tudo eu peço que você se inscreva no canal, assine as notificações. Caso venha gostar do conteúdo, já acompanhe o conteúdo e se quiser se tornar membro para dar um apoio para a gente aqui, agradeço, ao lado do se inscrever. E vamos ao vídeo em si. Bom, o Brian aqui colocou a seguinte expressão. Adolfo, o termo estudar, em qualquer âmbito brasileiro, refere-se apenas ao meio de ascensão profissional, o famoso carreirismo barato. Eu que sempre me interessei em estudar, hoje me vejo longe de tudo isso. Não tenho condições financeiras de adentrar numa faculdade. E numa tentativa de estudo voltado para concursos públicos, um forte desânimo me dominou. Eu não consigo estudar com isso em mente. Também não estou numa condição financeira para tal. O que você me diria? Pergunto, porque considero sua opinião. Eu sei que sua vida de estudos é baseada no conhecimento. Como lidar com a total finalidade financeira do cenário de estudos no Brasil? Bom, o nosso amigo aqui embaixo, o Thiago Silva, comentou o seguinte. Puta que pariu. Para de filosofar e vai passar no concurso, aí tu depois estuda o que quiser, o quanto quiser, pagando do seu bolso. Não, bicho, ô Thiago, você não entendeu o que o cara quis dizer. Então, me veio várias coisas enquanto eu li esse texto. Já é a terceira ou quarta vez que eu leio o comentário do Brian. Mas assim, o Thiagão, fica quieto, fica na miúda. Você não entendeu o que o cara tá dizendo. Tá? Beleza? Vamos lá, Brian. Como que eu posso... Primeira coisa que eu posso dizer para você. O termo estudar em qualquer âmbito brasileiro refere-se apenas à ascensão profissional, o famoso carreirismo barato. Isso é verdade. Existem pessoas que elas entram na faculdade, por exemplo, o cara entra na faculdade de... Isso eu vi muito acontecer. O cara entra na faculdade de teologia. Na faculdade de teologia o cara tem que estudar grego e estudar hebraico. E aí, quando o cara se forma, pega o diploma de bacharel em teologia, se torna pastor de igreja, a primeira coisa que o espírito de porco faz é vender os livros dele de grego, de hebraico, de exegese. Isso é muito comum acontecer. E não só na faculdade de teologia, mas isso é comum em várias faculdades. O cara faz a faculdade de história, faz a faculdade de matemática, faz a faculdade de administração, faz a faculdade de não sei lá o quê. E quando ele sai da universidade, ele consegue um emprego e ele só se mantém no emprego. Ele para de crescer intelectualmente. Então tem pessoas que passam pela faculdade, mas a faculdade não entra nelas. Eles passam por ela. Tipo assim, passam por ela. A faculdade não é um local de conhecimento, não é um local de busca pelo conhecimento. Apenas essa visão profissionalística, tá? Então isso é real no Brasil e as faculdades são voltadas assim. Então não tem o que mudar, não tem o que chorar. Ponto. Essa é a realidade. Não tem o que reclamar. Não tem. Eu reclamar, você reclamar, não vai adiantar porcaria nenhuma. Então deixa. É assim. Ok. Eu que sempre me interessei em estudar, hoje me vejo longe de tudo isso. Não tenho condições financeiras para entrar numa faculdade e numa tentativa de estudos para concursos públicos, um forte desânimo me dominou. Bom, cara, é assim. Eu sou professor, então eu vivo de concurso público. Eu tenho que ir passando nos concursos até chegar no dia que eu conseguir me tornar um professor efetivo. Eu sou, por enquanto, categoria O, contrato de 1 ano. Posso perder esse contrato a qualquer momento. Já aconteceu pelo menos duas turmas. Aconteceu de 2 turmas minhas. Eu perder as 2 turmas assim, ó. Chego na escola, a coordenadora fala pra mim, ó, você perdeu tal turma. Pra mim, tudo bem. Tipo assim, entendeu? Então, eu tenho um contrato de 1 ano com o Estado, mas a qualquer momento eu posso perder uma turma, perder algumas aulas por questões de professores efetivos que decidem entrar na escola, voltar para a escola. Isso aí, existe esse risco para mim. Então, eu tenho que sim estudar em concursos e passar. Beleza. O que eu falo para você, velho, é assim. Se você tá desanimado para estudar, não estuda. Não estuda. Eu vou falar o que para você? Isso é uma coisa que nem eu tenho paciência ficar estudando para concurso público. Eu não tenho paciência. Se você falar assim, Adolfo, lê o Guarani, eu vou ler o Guarani. Eu tô lendo, inclusive, o Guarani.
Leu o Guarani, tô lendo mais um outro livro. Lendo o Guarani. Por quê? É porque eu vou passar num concurso? Não, é porque além de professor de língua portuguesa que eu estou atualmente, como professor de língua portuguesa, eu preciso ler, eu preciso evoluir como pessoa, eu preciso crescer, né? Então, ponto. Eu não sou esse cara de, eu vou estudar para concurso público. Eu deveria, mas não sou. Não tenho paciência para isso. Acho uma perca de tempo, mas tudo bem. Concursos públicos, para você ser estável, né? Eu não consigo estudar com isso em mente, mas também não estou em condição financeira para tal. Mas quem disse que você precisa de dinheiro para estudar? Pô, mano, se você quer estudar, Brian, pô, você não precisa de dinheiro, cara. Você não tá numa fase boa financeira da sua vida para poder fazer uma faculdade? Ok. Só que assim, você tem que usar as ferramentas que você tem. Então você tem o quê? O ensino médio? Tem o ensino médio. Você vai ter que escolher a profissão que vai melhor te pagar. Você vai onde vai mais. Foi a decisão que eu tive quando eu tinha 17 anos de idade. Eu saí da escola, eu não tinha dinheiro para pagar uma faculdade, então eu escolhi a profissão que pagava mais. Qual era a profissão que pagava mais e que tinha mais fácil ascensão salarial? Construção civil. Por quê? Trabalhava de segunda a sexta-feira, tinha dias de chuva, então se chovesse eu não ia trabalhar. Segunda a sexta-feira, na época eu ganhava R$40 o dia, que se trabalhasse 20 dias dava R$800 por mês. Salário no mercado, trabalhando escala 6x1 e até fora de horário, né? Horário noturno, tarde, noite, que aí quebra todo o ciclo da vida da pessoa, a pessoa não tem vida. 500 conto. Falei, mas nem a pau que eu vou trabalhar para ganhar 500 conto, trabalhar de sábado, de domingo, fora de horário, você tá louco, né? Vou cavar buraco que eu ganho mais. Então o que eu fiz? Eu escolhi uma profissão que me pagava melhor e que tinha maior possibilidade de eu ganhar mais. Por quê? Se eu trabalho numa profissão que me paga melhor, eu consigo ter dinheiro para comprar livro, eu consigo ter dinheiro para pagar curso, eu consigo ter dinheiro para fazer o que eu preciso fazer. Eu fiquei 15 anos na construção civil. Eu fiz 3 faculdades e 3 pós-graduações com dinheiro de construção civil. Um momento ou outro, uma pessoa ou outra ajudou a pagar parte da faculdade, né? Mas, entendeu? 15 anos na construção civil, eu fiz 3 faculdades e 3 pós-graduações. Construção civil, cavando buraco, quebrando parede. Eu não fiquei esperando o momento certo. Então, o conselho que eu dou para você, Brian, é você procura, tem 2 empregos, um paga 1.000, outro paga 1.100. Você vai no de 1.100. Tem um trampo que paga 1.500, tem outro que paga 2.500. Vai no de 2.500. É claro, você vai ter que escolher, às vezes tem que pesar, nesse de 1.500, aí vai depender muito da sua realidade, mas vamos supor, se você tiver que pagar as contas, se tiver filho, sei lá, velho, você tem um monte de coisa, você é o homem da casa. Se você for homem da casa, você vai escolher o trampo de 2.500, que trabalha 10 horas por dia, quebrando parede, cavando buraco, não é? Aí o que você vai fazer? Você vai ganhar 2.500. Você vai fazer o quê? Aí você vai ter dinheiro para poder fazer a sua faculdade. Talvez. Não sei que tipo de faculdade você quer fazer também. Ou, pelo menos, você vai conseguir comprar livros, né? Comprar livros para se preparar para a faculdade. Então você quer fazer a faculdade de administração. O que você vai fazer? Você vai fazer a faculdade de administração. O que você vai fazer? Você vai começar a comprar livros e estudar sobre o tema. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é ter uma profissão que te sustente. Uma profissão, não é nem uma profissão, é fazer um trampo. A minha faculdade é R$1.500 por mês. Existe faculdade nesse preço. Ganhando 2.500, você não vai conseguir se bancar. Não é nem lógico você entrar numa dívida de 2.500, num trabalho de 2.500 para pagar uma faculdade de 1.500 que talvez você tenha que estudar durante o dia. Então o que você vai fazer? Você vai tentar fazer uma profissão, se qualificar para uma profissão que você não precise trabalhar, ou que você possa escolher seus horários. Então vamos supor aqui uma coisa assim bem básica. Você vai fazer um curso de barbeiro.
Você vai fazer um curso de barbeiro. Por quê? Se a sua faculdade for de manhã, você consegue trabalhar à tarde e à noite. Se você tiver que estudar à tarde, você pode trabalhar de manhã e à noite. Se a faculdade for à noite, você trabalha de manhã e à tarde. Né? Fora que você vai ter os seus horários. Então, entendeu a lógica? Você arruma um trampo, se esse trampo for insalubre alguma coisa, você vai tentar galgar para uma outra profissão, fazer um curso mais barato que você possa escolher o seu horário para você poder fazer a faculdade. Você tem que às vezes se preparar para o sonho. Você às vezes tem que se preparar para o sonho. E eu tô falando isso porque eu, trabalhando de pedreiro, cavando buraco, eu fiz 3 faculdades. Eu paguei 3 faculdades. Tive ajuda de pessoas? Tive ajuda de pessoas, mas eu fiz 3 faculdades. Fiz teologia, fiz história, fiz letras português e inglês e fiz uma pós-graduação para cada uma dessas formações. E atualmente estou na faculdade de jornalismo, que eu estou pagando agora com salário de professor. Porque senão também eu estaria pagando com dinheiro de construção civil. Entendeu? Então, às vezes você vai ter que fazer isso. O que eu fiz? Escolhi uma profissão que pagava melhor, subi de cargo, né? Porque o servente ganha menos, então subi de cargo, virei pedreiro. Não sou o melhor pedreiro do mundo, mas me tornei pedreiro, melhorei meu salário. Com isso, banquei minhas contas, banquei minha faculdade. Minhas 3 faculdades. Entende? Então, se a sua realidade hoje é você talvez não esteja empregado ou não esteja num trabalho, é o conselho que eu dou para todo mundo. Vai na profissão que paga mais. Vai na profissão que paga mais. Por que eu digo isso? Porque é ela que vai te sustentar e vai te dar estrutura para comprar livro, para comprar o que você precisa para te preparar para o próximo. Mas você não vai ficar parado no trampo. Você vai fazer um outro curso ou tentar guardar algum dinheiro para conseguir se manter, talvez sem estudar, sem ter que trabalhar, mais tranquilo. Entende? Eu falo isso porque quando eu saí da escola em 2009 eu terminei meu ensino médio com 17 anos de idade, em 2010 eu fui ver o curso de História. O curso de História era R$ 600 por mês, em 2010. Eu, como servente de pedreiro, ganhava R$ 800, então não fazia sentido eu fazer faculdade de História. Alguns anos depois, o que eu fiz? Eu fiz Teologia, que era mais barato o curso, na esperança que eu poderia dar aula de Filosofia ou Sociologia. Por fim, não dei nem aula de Sociologia nem de Filosofia, fui fazer a faculdade de História. Nessa época, História já estava a 200 e pouquinho por mês. Só que quando a faculdade de História estava a 200 e pouquinho por mês, o meu salário já era maior, que isso aí foi praticamente 10 anos depois, 8 anos depois de 2010, em 2018, que eu entrei na faculdade de História. E aí eu fiz a faculdade de História 3 anos, né, pagando, né, ganhava acho que R$ 100 por dia de pedreiro, lá em Maringá. Paguei minha faculdade de História nesse ritmo e pagando 200 e pouquinho por mês. Atualmente, por exemplo, eu pago 150 na minha faculdade de jornalismo, né? Fiz um R2 em letras, tudo isso pagando com salário de construção civil. Hoje eu vivo daquilo que eu fiz o quê? Daquilo que eu plantei lá atrás. Daquilo que eu plantei lá atrás. Eu sou melhor que alguém? Não, gente, eu não sou melhor que alguém. Só estou relatando a minha realidade. Só estou relatando para vocês o que eu fiz durante 15 anos da minha vida. Hoje, com 33 anos de idade, eu tenho aquilo que eu queria. O que eu queria? Ser professor. Agora eu tenho outros sonhos, mas eu realizei aquilo e eu fiquei 15 anos na construção civil para chegar no lugar em que eu estou agora. Então talvez você tenha que fazer a mesma caminhada, Brian. Eu não sei. Aí que tá. Nós temos existem várias realidades. Por exemplo, eu saí da escola em 2009 e eu não tinha mamãe para me bancar. Eu tive que ajudar a bancar as contas. Porque o homem de verdade faz isso. Ele parou de estudar, completou a maioridade, ele vai trabalhar e ajudar nas contas em casa. Eu sempre ajudei, desde os 16 anos de idade. Meu último ano de escola é que eu não trabalhei tanto, porque estava estabilizado no trabalho, minha mãe decidiu mudar de cidade, então, né, eu optei, na verdade não tinha nem aparecido o serviço para mim, mas por falta de experiência também, não trabalhei com 17 anos de idade praticamente. Eu fui começar a trabalhar no final dos 17, quando saí da escola mesmo, e fui posteriormente trabalhar mais de servente de pedreiro em 2010, entende? Mas assim, vamos supor, se você tiver mãe e pai que fala assim, não filho, você vai estudar, que a gente banca você esses 3, 4 anos de faculdade estadual. Aí, mano, aí é mais fácil, porque você pode fazer uma faculdade durante o dia.
Talvez você faça até um curso que nem é o que você quer, mas te prepare. Por exemplo, eu quero ser médico. Pô, mas você não tem dinheiro para ser médico. Então o que você faz? Faz enfermagem. Faz enfermagem. Você entra dentro do hospital e vai se preparando. É assim. Ou, né, você vai, sei lá, quer ser economista, mas a faculdade está cara, veja a faculdade de administração, veja um técnico. Opa, eu queria trabalhar de advogado, faz um curso de secretariado para trabalhar de secretário. O negócio é você talvez até fazer um curso técnico ou fazer uma outra profissão, barbeiro, mecânico de moto, mecânico de carro, sei lá, alguma profissão que permita você abrir o seu próprio negócio para você ter o seu dinheiro, para você correr atrás dos seus sonhos. É isso. Não tem muita coisa diferente. Então, depende muito da realidade da pessoa. Tem pessoa que não tem que pagar aluguel. Eu tinha que pagar aluguel. Eu tenho que me preocupar com aluguel desde os meus 17 anos de idade. Sempre foi assim. Então a minha realidade foi uma. Casei com 20 anos de idade. Casei cedo. Então, e minha esposa não trabalha, tá? Só eu que trabalho em casa. Então, esses anos todos foi eu correndo atrás de dinheiro, tendo que trabalhar. E assim vai. Aí o que eu fiz? Abri canal no YouTube. Canal no YouTube. Tenho 2 canais no YouTube. Tem o BMT, Bíblia, Manuscritos e Traduções. Tem o meu canal Adolfo Clay. E eu fui correr atrás do meu. Então, a seguinte situação é, se você saiu da escola, você tem que estudar para concurso público, para qualquer outra coisa, tá desanimado? Vai cavar buraco. Eu acho que o conselho que eu dou é, vai cavar buraco, vai ver quanto que estão pagando o dia do servente aí na tua região, você vai ver que vai compensar muito mais do que você trabalhar em mercado, trabalhar em fábrica. Cara, eu perguntei para um amigo, falei, mano, quanto que a empresa aí paga pro funcionário? Ele falou, cara, Adolfo, vou ser sincero com você, mano, é 1.600 dinheiro seco, mais um valezinho de R$ 400. R$ 2.000. Eu falei, mano, aí não compensa para mim. De pedreiro eu ganhava mais, né? Então eu falei, aí pra mim não compensa. Trabalhar um mês inteiro pra ganhar 1.500 conto e mais 4. Você é louco, cachoeira. Não. Entendeu? Então você vai onde paga mais, mesmo que o trabalho seja mais insalubre, mas ah, existem momentos da nossa vida que a gente tem que se sacrificar. Existem momentos da sua vida que você vai ter que se sacrificar por dinheiro. E existem momentos da sua vida que você não vai precisar se sacrificar por dinheiro. Então, às vezes você se sacrifica no começo para correr atrás talvez de ter livros, de ter estrutura, de fazer o curso que você precisa, né? Porque o segredo não é ficar parado. Uma das coisas que minha esposa sempre fala, Adolfo, você nunca está parado, você sempre está fazendo alguma coisa. Por exemplo, tô fazendo faculdade de jornalismo, né? Ok. Eu já tô pelo menos com uns 4 livros relacionados a jornalismo que foi aparecendo na Feira do Rolo. Por quê? Quem sabe eu vire jornalista. Tô fazendo faculdade de jornalismo, sou professor de história e língua portuguesa, mas quem sabe eu vire jornalista, né? Já estou adquirindo alguns livros, depois eu vou gravar um vídeo sobre isso, adquiri esse livro hoje. Tem um livro sobre comunicação, tem um livro também que eu já apresentei para vocês, um outro. Entendeu? Eu não tô parado. Eu não tô parado. Hoje eu realizei meu sonho. Pá, realizei meu sonho. Sou professor. Piso o pé na sala de aula, tenho que fazer os trabalhos, tenho que responder a coordenador, né? Então tá tudo certo. Esse é meu sonho. É meu privilégio, é um privilégio para mim pisar o pé numa sala de aula. Ponto. Mas eu também não tô parado. Tô fazendo faculdade de jornalismo, tô com um canal no YouTube, adquirindo livros, né? Sou professor de teologia também. Então, tenho assistência um amigo no blog, eu não tô parado, velho. O segredo é esse, é não ficar parado. Ficar parado é tenso. É tenso. Entendeu? E hoje, eu digo pra vocês, eu ganho mais do que eu ganhava de pedreiro. Eu ganho mais. Eu trabalho meio período, porque segunda-feira eu chego 1h da tarde em casa. Terça-feira eu chego 1h da tarde em casa. Quarta-feira eu saio às 6 e pouquinho. Chego 7h30 da noite. Mas só na quarta-feira, porque na quinta-feira eu só tenho 2 aulas. Cada aula 50 minutos. Então eu saio às 7, às 8 e pouquinho de casa e volto 10h40. Sexta-feira eu saio 10h40 da escola. Chego em casa por volta de umas 11 e pouquinho.
Mas por 15 anos, cavei buraco. Por 15 anos, trabalhava na construção civil, ia fazer faculdade de teologia, ia fazer faculdade de história, fazia faculdade de letras português e inglês. Sentava para estudar um material, uma matéria, da qual muitas vezes pagou meu aluguel, que foi o curso de grego. Né? Muitas vezes eu tive aluguel pago, ó, pago, pro seminário de teologia. Por quê? Porque eu sentei e estudei. Cavava buraco durante o dia, construção civil, e fazia o que tinha que ser feito, estudar. Então eu nunca tive parado. E nunca estou parado e não estou parado. Entendeu? É isso. A realidade é, as pessoas usam diploma para subir de vida. Pô, eu não faço isso. Pra mim, a única salvação que eu tive ou era casar com uma velha rica ou estudar. O que você acha que eu fiz? As duas coisas. Só que a velha não era rica. Aí tive que estudar. E eu estudo por quê? Porque o estudo é minha profissão. Mas tem pessoas que vão estudar e depois que elas saírem da faculdade nunca mais vão pegar num livro. Você é filha do dono. Você é filha do rei. Exatamente. Mas custa caro. Né? Entende? Então, o conselho que eu dou pra você, Brian, e qualquer pessoa que esteja assistindo esse vídeo é: vá onde tem mais dinheiro. Se você for jovem, vá onde tem mais dinheiro. E não fique parado. Não fique parado. Se possível, pese. Se possível, pese. Olha só. Pese. Preze por um trabalho que começa na segunda, termina na sexta-feira. E que tenha o horário, né? O horário normal. 7 horas da manhã, 5 horas, 6 horas da tarde. Né? Até talvez se o trampo for até as 8 horas da noite, mas tá tudo bem. O trampo é no horário normal. Né? Evite trabalhos que você tenha que trabalhar à noite, tipo, você entra 1 hora da tarde e sai 10 horas da noite. Cara, isso aí mata você, porque você fica sem vida, você fica sem amigos. Você não consegue ir numa igreja, cara. Entendeu? Que é a chamada escala 6x1 de mercado. Evite, corra disso. Né? Se você tiver que cavar buraco em construção civil, é mais sofrido? Eu te falo, Mas eu prefiro muito mais ter cicatriz e calos nas mãos e ter um salário melhor do que de um trampo 6x1 e ter o sábado, ter o domingo, ter minha noite livre, entendeu? É um trampo que você se mata de trabalhar ali. Quando você sai de serviço, acabou o serviço. Né? Minha esposa falou: nossa, quando você trabalhava na construção civil, você era assim, trabalhava o dia inteiro, chegava em casa sorrindo e tal, e ia fazer seus estudos. Hoje, como professor, você já não consegue se desligar. E eu não consigo me desligar da escola. Tô gravando esse vídeo aqui, tô preocupado com outra coisa, mas não tem problema. Eu sempre quis ser professor. Então esse é meu sonho. E eu realizei ele. E eu levei 15 anos para isso. Entrei, pisei o pé outras vezes na sala de aula em 2023, 2024. Pisei o pé como professor substituto, né? Foi como que eu posso dizer, um ensaio de ser como ser professor. Mas esse ano, de fato, eu tô vendo o que é a sala de aula, a realidade da sala de aula. E tá sendo da hora, cara. Tá sendo legal. Entendeu? Mas essa é a realidade. Né? Encare de frente. Ajude nas contas de casa se precisar. Se prepara para um curso profissionalizante. Sei lá, barbeiro, qualquer outra coisa. E bronca. E bronca. Mas eu não nasci para ser servente de pedreiro. O azar é seu então, aí. Se você não estiver disposto a fazer força, você vai ganhar menos. Todos os trampos braçais pagam bem. Encanador, eletricista, pedreiro, são profissões que estão pagando bem, quase igual de professor. E você não precisa ter toda uma formação igual eu tenho como professor. Como professor de língua portuguesa, eu tenho que ter uma faculdade de 3 anos, né? De história, tem que ter uma faculdade de pelo menos 3 anos, uma licenciatura, para poder pisar o pé na sala de aula. O pedreiro não precisa estudar 3 anos. Né? Pedreiro precisa quebrar a parede, aprender a usar o prumo, uma colher, sentar lá junto. Coisa que um cara inteligente em 10 minutos aprende a fazer. Leva alguns anos para se aprimorar, mas um cara habilidoso, inteligente, leva. Eu levei um tempinho para começar a fazer parede reta. Até hoje não faço parede reta, pelo amor de Deus. Né? Mas, para pegar a prática. Entende? E ganha mais. Ou ganha quase igual. Entende?
Eu já comentei isso, né? Que nem a carga horária que eu tenho hoje, eu ganho um pouco a mais do que eu ganhava como pedreiro. Só que eu trabalho menos, não trabalho no sol, não preciso ter mais cicatrizes, né? Os calos já estão sumindo. Até falei para um amigo meu, Wesley, se tiver um biquinho, alguma coisinha aí, se você precisar mesmo, assim, não tiver servente, não tiver ninguém para te ajudar, você acabar pegando um trampo aí, ó, na terça eu consigo te ajudar até da 1 hora da tarde até as 8 horas da noite, na quinta-feira também consigo, na segunda-feira consigo te ajudar até as 5 horas da tarde, na sexta-feira consigo te ajudar até as 5 horas da tarde, caso acontecer de você precisar. Não tô dizendo que eu tô precisando de trampo, que eu tô sossegado, mas falei assim pro cara, mano, porque o cara, a gente já me ajudou, já me ajudou várias vezes em momentos difíceis e, e mais pela amizade e saudade de fazer um pouco de força, né? Então é isso, tá? Então, eu acabei não falando muito sobre estudo, porque sobre estudo eu já falei bastante. Mas o necessário é isso, é lançar as bases, é você preparar as bases para o seu estudo, para o seu sonho. Se você não preparar a base, e a base é dinheiro, a base é talvez tempo de vida, ponto. Esquece. Esquece, parceiro. Entendeu? Então tem momentos na nossa vida que a gente tem que correr atrás de dinheiro. E você tem que correr atrás de dinheiro para poder fazer aquilo que você quer. Ponto. Sem choro nem vela. Um abraço, tamo junto. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.